Olá, meus amores! Nessa parte da nossa aula de português e de gramática, nós vamos fazer a correção da atividade que eu deixei disponível para vocês na plataforma, né? Na data de ontem, né? No dia 10/9/2020. Foi a aula de quinta-feira. Eu deixei essa atividade onde vocês poderiam imprimir e colar no caderno, né? No caso, responder na folha, imprimir a folha, quem tiver essa possibilidade. Mas eu sei como que nem todos vocês têm essa possibilidade de imprimir, né? Vocês poderiam copiar e responder no caderno as atividades, tá? Essas atividades aqui, amores, não pode colocar somente a resposta. Você tem que copiar o enunciado e responder. Enunciado e resposta no caderno, quem não tem como imprimir. Tá? São apenas só 2 questões que eu deixei como tarefa de casa. Essas atividades, elas são atividades de revisão de prova, tá? Nessa atividade, nós estamos revisando o quê? Verbos, né? Porque na aula de ontem, nós revisamos um pouquinho de verbos também, revisamos o uso do tem, né? Do verbo ter na terceira pessoa do plural e do singular, né? Que eles são acentuados, o plural é acentuado e o singular não é acentuado, né? Que é utilizado o acento de forma diferente para diferenciar o número do verbo. Então, essas atividades eu estou fazendo com vocês, eu estou disponibilizando para vocês para que vocês revisem para a prova de vocês. Então, é fundamental que vocês façam essas tarefas, acompanhem as correções para que na hora da prova vocês possam ter um bom desenvolvimento, tá? Lembrando que essas atividades, elas vão ser apoio para vocês pegarem, utilizarem como referência para as questões de prova de vocês, ok? Então, vamos lá? A questão número 1, tá assim, ó, indique a estrutura das formas verbais, né? Eu ainda coloquei o exemplo, nós fizemos questões falando sobre a estrutura do verbo, né? Que o verbo, ele tem a parte principal, né? Que é o radical. Nós temos a estrutura que determina, lá no finalzinho do verbo, é aquela parte que é flexionada, que determina qual é o número, qual é a pessoa, qual é o tempo, qual é o modo que o verbo se encontra, né? Essa estrutura a gente chama de desinência. E nós temos o que também? A vogal temática do verbo, né? A vogal temática, ela vai determinar qual a maneira, né, que o verbo vai ser o quê? Flexionado, né? Então, ele vai auxiliar de que forma que vai ser a desinência do verbo, né? Então, vamos lá. Eu coloquei o exemplo aqui, ó, o verbo bebemos, né? O verbo bebemos, na sua forma infinitiva, é o verbo beber, né? Bebemos é a flexão do verbo beber. O radical, ou seja, a parte principal do verbo beber, né, é o bebe, tá? Ele vai até aqui. O finalzinho, ó, tá vendo? Esse emos, ele vai ser a desinência, que é a parte que é modificada do verbo quando ele é flexionado, né? É a parte que indica qual é o tempo que o verbo está, qual é o modo, qual é a pessoa, qual é o número, tá? Então, quando nós temos essa terminação aqui, ó, emos, quem é que bebemos? Nós bebemos, né? Nós bebemos, indica o quê? Primeira pessoa do plural, né? Bebemos indica modo que indicativo, porque dá a ideia de algo que certo, né? Algo preciso, né? Em qual tempo? Do modo indicativo, ele dá a ideia do tempo que presente, né? Pode ser indicar tempo presente, também como pode indicar tempo pretérito, né? Então, aqui, ó, é essa parte final que determina tudo isso. E a vogal temática é o quê? O porque como é o verbo beber, a terminação é R. Então, a vogal temática é a vogal ok? Vamos continuar? Então, esse foi o exemplo para vocês, e vocês iam continuar fazendo as questões, né? Na letra A, B, C, D e E, né? Com o verbo, primeiramente, verbo compraríamos. Compraríamos, ele é o quê? Vem do verbo o quê? Comprar. Então, quem vai ser o radical? Então, radical vai ser igual ao quê? Você vai perceber, ó, que vai normalmente o radical até
a consoante, ó. Então, se é comprar, verbo comprar, você vai até onde vai a vogal temática, é o radical. Então, a gente fala que é o compre, tá? Então, compre vai ser o radical, ok? Quem vai ser a desinência? Desinência. Tá vendo que a desinência vai ser o quê? O finalzinho do verbo que muda. Então, a desinência vai ser o quê? O aríamos, ok? O aríamos é a desinência. E a vogal temática, que eu vou colocar aqui, ó, VT, tá? A vogal temática vai ser o quê? Se é no infinitivo, é o verbo comprar. A terminação é ar, então a vogal temática é a vogal A, ok? Vamos prosseguir? Nós temos o verbo compreendestes. Compreendestes vem do verbo compreender. Então, do verbo compreender, o radical ele vai até onde? Vai até a consoante D, tá? Compreender, tira o R, né? Quando ele no infinitivo. Então, até o compreende, nós falamos que é o radical do verbo, né? A parte principal do verbo. Nós agora vamos ver a desinência. A desinência do verbo. Qual é a desinência do verbo? Essa parte que foi flexionada. Então, ó, o estes, né? E a vogal temática, que eu vou colocar o VT aqui para abreviar. Se é o verbo compreender, a terminação é ER. Então, a vogal temática vai ser a vogal E, ok? Vamos prosseguir? Por que a tia fica falando com vocês essas estruturas do verbo? Essas estruturas é importante, tá? Não só para nossas aulas agora, não só porque é cobrado em provas, tá? Porque a prova, ela não é o fundamental. O fundamental é que você entenda aquilo que você está fazendo, tá? Isso daqui, vocês vão ser cobrados futuramente, tá? Quando vocês forem fazer outras provas, né? Muitos adultos, tá? Eles têm dificuldade de entender como funciona a conjugação, de saber qual é o modo, qual é o tempo, né? Por não saber o que é uma desinência do verbo, por não saber qual é uma radical, por não saber as conjugações do verbo, tá? Então, vocês estão começando a ver essas estruturas para que futuramente vocês possam ter também mais facilidade, tá? Então, agora aqui, ó, na letra C, nós temos o verbo permitimos. Permitimos é o quê? O verbo permitir, né? Radical do verbo permitimos vai até aonde? Até o T, tá vendo, ó? Permitimos, então vem, ó, permitir, ok? Até o T, esse é o radical. Nós temos o que agora? Que é dizer qual é a desinência. Qual é a desinência do verbo? A gente vai perceber que é o que? O imos. Essa é a parte que modifica de acordo com cada pessoa, cada número, cada tempo, né? Que o verbo se encontra. E a vogal temática, que eu vou colocar aqui, ó, VT. Se é o verbo permitir, a vogal temática vai ser a vogal I, ok? Vamos prosseguir? Agora nós temos aqui, ó, desistíssimos. Vem do verbo desistir. Então, radical, ó, vem até aonde, ó, desistir. Vem até aqui, ó, a letra T. Então, radical vai ser, ó, desistir, ok? Depois, nós temos que achar o quê? A desinência do verbo. A desinência do verbo vai ser o quê? O íssimos, ok? O íssimos vai ser a desinência, ok? Quem vai ser a vogal temática desse verbo? Se é desistir, a vogal temática... Opa, ao invés de colocar a vírgula, já colocou dois sinais de igual. Vírgula, igual é aqui, ó. Se é o verbo desistir, a vogal temática vai ser o I, tá? Radical, não é R, é I, ok? Vamos lá para a última da questão de número 1, a letra E. Precisei. Precisei vem no verbo que? Precisar.
Então, nós vamos ver que a vogal temática vem até onde? Ó, a vogal temática, o radical vem até o S, ó. Precisar, ok? Aí a desinência vai ser a parte que ela é flexionada, então vai ser o EI, ok? Já a vogal temática, se é o verbo precisar, a vogal temática vai ser o A, ok? Então, vamos recapitular como que ficou a resolução da questão de número 1. Então, o radical do verbo compraríamos vai ser o cumpre, até aqui, ó, até a letra R. A desinência, aríamos, a vogal temática, A. Compreendeste, vai ser até o compreende, até a letra D. A desinência vai ser o este e a vogal temática vai ser o E, tá? Tem uma parte da desinência, amores, que determina qual é o número e qual é o tempo. Tem outra parte da desinência que indica qual é o modo, ou qual uma parte, o tempo e o número, outra parte indica o modo e o tempo que o verbo se encontra, tá? Aí em outras atividades, outras questões, em outros momentos que vocês vão ver nos próximos anos, vai ter atividades que vai pedir para você especificar qual parte é parte, tá? Aqui a tia coloca a desinência no total, tá? Radical aqui de permitirmos vai ser, ó, lembra que para que tinha colocado o R aqui, conserta para mim, coloca a letra L, tá? Não é radicar, não, é radical. Permite é o radical, a desinência é o imos, tá? E a vogal temática vai ser o I. No desistíssimos, radical, desiste, até o T, a desinência, o íssimos, e a vogal temática, o I. Do precisei, radical, vai ser até, ó, precis, até o S. A desinência vai ser o E, e a vogal temática é a vogal A, ok? Então, essas são as estruturas que compõem o quê? As formas verbais. Vamos prosseguir? Vamos fazer agora, ó, a questão de número 2. A questão de número 2 está assim, ó. Passe as formas verbais para o infinitivo e indica a conjugação a que pertence cada uma, tá? Passa as formas verbais para o infinitivo e indica a conjugação a que pertence cada uma, tá? Eu coloquei o exemplo para vocês, ó, o verbo sabemos, tá? Ele aqui, ó, ele tá na sua forma infinitiva, é o verbo o quê? Saber. Eu vou perceber que ele, ó, o verbo saber, ele tem a terminação ER na sua forma infinitiva. O que quer dizer isso? Que a vogal temática vai ser a vogal E. Se nós temos a terminação E, nós temos a vogal temática E, nós temos verbos que pertencem à segunda conjugação. O que quer dizer essa segunda conjugação, meus amores? Vou olhar bem aqui, mostrar aqui para vocês, ó. Vamos pensar aqui no verbo compreender. Nós vimos que ele tem um radical, temos essa vogal temática E. Dependendo a qual conjugação que ele pertence, ou seja, se é a primeira, segunda e terceira conjugação, a desinência, tá? Ela vai modificar. Então, se você tiver o verbo no mesmo tempo, tá? No presente, do modo indicativo, o verbo da primeira conjugação, ele vai ter a desinência um pouco diferente do verbo da segunda conjugação, um pouco diferente do verbo da terceira conjugação, por causa da vogal temática, tá? Por exemplo, se eu tenho um verbo, vou colocar eu amo, tá? Vou colocar aqui um exemplo aqui, ó, rabiscar aqui para vocês, ó. Eu amo, tá? Aqui eu tenho o verbo amar, que é um verbo que da primeira conjugação. Vou colocar aqui o verbo beber, eu bebo. Tu, o verbo pedir, partir, eu parto, tá? Aqui nesse caso, a desinência ela vai permanecer a mesma, tá? Tanto na primeira, como na segunda, na terceira conjugação. Só que em alguns casos, tá? Em outros tempos, em outros modos, outras pessoas, tá? Essa desinência, ela vai variar de acordo com a conjugação, tá? Nem sempre a desinência vai ser a mesma forma,
tá? Então, essa conjugação, ela auxilia você a perceber qual é a forma que vai ficar a desinência, tá? Por isso que nós temos os verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação, tá? Então, vamos lá. Nós vamos colocar aqui, ó, os verbos na sua forma infinitiva. Nós temos o verbo determinaremos. Vem o quê? Na forma infinitiva é o quê? Determinar. A forma infinitiva é quando ele tem a terminação ar, er, ir e a terminação or, tá? Lembra que o or entra na segunda conjugação. Se a terminação é ar, ele pertence ao quê? A primeira conjugação, ok? Vai passar um pouquinho aqui, não tem problema, tá? Depois, nós temos o verbo consentíamos. Consentíamos vem do verbo consentir, tá? Verbo consentir. Consentir significa dar permissão. A terminação é ir, não é? Então, se ele tem o ir, a vogal temática é o i. Então, ele, ó, terceira conjugação, ok? Depois, nós temos aqui, ó, o verbo poremos. Poremos vem do verbo por, tá? O verbo por, amores, ele vai entrar na conjugação dos verbos que nós chamamos de verbos o quê? Irregulares, né? Ele não entra na conjugação dos verbos regulares. Lembra o que é um verbo regular e um verbo irregular? O verbo regular é aquele, ó, que o radical, ele vai permanecer sempre da mesma forma em todas as pessoas, em todos os números, em todos os tempos e modos, tá? Já o irregular, não. O radical, ele vai sofrer uma alteração dependendo da forma que eu vou conjugar ele, tá? O verbo por, a terminação é or. Terminação or entra no quê? Na segunda conjugação, ok? Vamos continuar. Pesquisei. Vem do verbo o quê? Pesquisar. Então, a forma infinitiva, pesquisar. Terminação ar, então ele é primeira conjugação. Primeira conjugação. Vamos prosseguir. Falarei. Vem do verbo o quê? Falar. Terminação ar, também ele é o quê? Primeira conjugação. Ok? Então, essa foi a correção das atividades que eu propus para casa para vocês, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Lá na plataforma, mais uma atividade, tá? Mais um arquivo, mais um anexo com outra atividade para que nós possamos continuar a revisão, tá? Essa atividade, tá? Ela vai abordar também um pouco mais sobre os verbos e ela vai abordar também os pronomes, né? Os pronomes que também vão cair o quê? Na nossa prova. Então, é importante que a gente venha relembrar, tá? Então, quando terminar essa primeira parte, esse primeiro vídeo, tá? Vocês vão na plataforma, vão pegar o anexo, tá? Todos os anexos, amores, eu estou dando a possibilidade de você imprimir ou a possibilidade de você copiar e responder no caderno, tá? Não é obrigatório você imprimir, porque eu sei que não é todo mundo que tem a possibilidade de imprimir, porque isso requer... Então, meus amores, eu sei que requer que vocês... não é para imprimir atividade, requer um pouquinho de trabalho, não é todo mundo que tem essa disponibilidade, mas eu estou dando também a possibilidade de vocês copiarem no caderno e responder, tá? Então, essa atividade, tá? Que eu tô deixando para hoje, ó, a que nós corrigimos hoje foi a atividade de ontem, no dia 10, essa daqui já é uma nova atividade, tá? Dia 11/9 da nossa aula de hoje. A atividade, ela é composta total de 6 questões. Então, são 6 questões, tá? Eu vou fazer a leitura do enunciado das questões com vocês, tá? Eu vou desenvolver
tá? Aqui com vocês a questão de número 1, a questão de número 2, tá? E vocês vão continuar fazendo, tá? As demais questões, a questão 3, 4, 5 e 6, vocês vão fazer como tarefinha de casa para revisar o conteúdo, tá? Então, vamos lá. A primeira questão, tá? Tá assim, ó. Sublinhe os verbos e informe se eles exprimem ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Mesmo quem imprimir, tá? Vai perceber que aqui não tem espaço na folha para responder. Você vai ter que responder no caderno, tá? Deve ser respondido no caderno. Então, vou fazer aqui, mas você tem que responder no caderno, tá bom? Primeiro, nós temos aqui, ó, a frase A. Choveu mais do que o esperado para o mês de maio. Qual é o verbo que nós temos aqui? Nós temos o verbo choveu, tá? Choveu, ele indica o quê? Um verbo que indica fenômeno da natureza, tá? Vou colocar aqui abreviado, mas é para você pegar e colocar escrito, fenômeno da natureza. A frase B, os alunos escreveram uma notícia para o jornal do colégio. Qual é o verbo que nós temos aqui? Escreveram. Escreveram é o verbo e esse verbo indica uma ação, a ação de escrever. Fechou a porta com tudo. Qual o verbo que nós temos? O verbo fechou. Fechou, ele indica também o quê? Uma ação. Os alunos e eu estamos ansiosos para as férias de julho. Qual é o verbo, né? No caso, o verbo é o quê? Estamos. Estamos, ele indica o quê? Um estado, tá? Ele indica estado. Vocês vão perceber que fenômeno da natureza está relacionado ao quê? A coisas que ocorrem realmente na natureza, gente. Chover, trovejar, relampejar, tá? Por isso que a gente fala fenômenos da natureza. Ações, tá? Aquilo que dá a ideia de movimento, né? Dançar, cantar, escrever, pular, né? Beber, comer, né? Já o estado, ele normalmente, tá? Ele indica o quê? Um verbo que vai ter a função de ligar a pessoa que pratica a ação com uma característica, tá? Os verbos que indicam o estado, eles são chamados de verbos de ligação, tá? Verbo de estado é também chamado de verbo de ligação. Tá? Já os verbos que indicam o fenômeno da natureza e ação são chamados de verbos nocionais, tá? Por isso que são o quê? Ação e fenômeno da natureza, tá? Eles vão indicar acontecimentos em geral. Já o verbo de ligação e o verbo que é também classificado como indica verbo de estado, ele vai ter a função de ligar, no caso, um sujeito, ou seja, quem realiza a ação, a uma característica, ou seja, a um adjetivo, tá? Então, recapitulando, a primeira questão que eu fiz com vocês, o verbo é choveu, na letra B, escreveram, C, fechou, na letra D, estamos. Aqui, primeiro nós tivemos um fenômeno da natureza, depois tivemos uma ação e um estado, ok? Vamos fazer a questão de número 2, né? Que são até a questão que eu propus fazer em aula com vocês. E as demais vocês vão pegar e vão fazer em casa. Então, aqui, ó, reescreva as frases. Substituindo as palavras sublinhadas, no caso elas estão destacadas, tá? Não sublinhadas, pelo pronome pessoal correspondente. Nós temos os pronomes pessoais. Pronomes pessoais, ele lembra que eles podem ser o quê? Pronomes pessoais do caso reto. Quem são os pronomes pessoais do caso reto? Vocês lembram? Eu, tu, ele, nós, vós e eles, né? Esses são os pronomes o quê? Pessoais do caso reto. Nós também temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, né?
né? Os pronomes pessoais do caso oblíquo é o quê? Me, mi, comigo, contigo, se, si, consigo, né? Lhe, lhes, né? Ou, a, né? Conosco, convosco, né? Esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo. E nós temos também os pronomes pessoais, que são chamados também de pronomes de tratamento, pronomes pessoais de tratamento. Cada um desses pronomes, eles têm uma função, né? Em geral, a função dos pronomes pessoais é o quê? Substituir ou acompanhar nomes, né? Substituir ou acompanhar substantivos. No caso aqui, nós vamos perceber, ó, que nessas questões tá pedindo pronomes pessoais. Então, nesse caso, nós vamos substituir pronomes pessoais de quê? Do caso reto, né? Pronomes pessoais do caso reto, que eles têm a função de substituir nomes. Então, eu tenho aqui, na letra A, Cláudia gosta muito de estudar. Eu vou perceber que Cláudia, né, ó, o gosta, né, o verbo, Cláudia gosta. Gosta tá combinando com Cláudia, então tá indicando o quê? Terceira pessoa do singular. Qual é o pronome que pertence à terceira pessoa do singular? Pronome pessoal. Vai ser o quê? Ela, né? Ó. Então, eu vou substituir a palavra Cláudia por ela. Então, ela gosta muito de estudar, tá? De preferência, amores, no caderno para ter organização. Já tá escrevendo aqui para que eu não... para que vocês visualizem, tá? Letra B. As mulheres rodearam a criancinha. Rodearam. O verbo rodearam tá combinando com as mulheres. Então, mulheres indica o quê? Primeira, segunda, terceira pessoa. Indica terceira pessoa. Terceira pessoa do quê? Do plural. Então, se é terceira pessoa do plural, eu posso substituir por quem? Por elas. Então, elas rodearam a criancinha. Posso substituir pelo pronome do jeito que eu quiser? Não. O pronome ele tem que estar concordando com o verbo. Ele tem que ser de acordo com o verbo, tá? Os estudantes participaram da festa. Também é a terceira pessoa do plural. Então, vai ser o quê? Eles, né? Como é os estudantes, vai estar o quê? No gênero o quê? Masculino. Então, se é os, tem que ser eles. Eles participaram da festa, ok? Vamos prosseguir? Se eu pedisse para vocês aqui, além dessa questão, pedir para vocês substituírem os pronomes, se eu pedisse para vocês também circularem para mim o verbo, né, das frases, quais seriam os verbos? Na primeira frase seria o verbo gosta, da segunda seria o verbo rodeavam, da terceira seria o verbo participaram, da quarta, qual seria o verbo? Seria o verbo né, que vem do verbo ser. Então, Mauro é o melhor advogado da cidade. No lugar de Mauro, eu posso colocar o quê? Ele é o melhor advogado da cidade, tá? Então, essa ficou a resolução. Com essas mesmas frases, eu poderia pedir para vocês também qual é a pessoa, né? Qual a pessoa, qual é o número que o verbo se encontra, né? Aí, vocês deveriam saber, poderiam pegar e olhar, ó, se é o verbo gosta, ele é o quê? Terceira pessoa do singular. O rodearam, ele é a terceira pessoa do plural. Participaram, terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do singular, né? Então, eu posso, de uma mesma frase, eu posso pedir várias coisas para vocês, ok? E agora, vou explicar as próximas questões, que são as questões que vocês vão desenvolver aonde? Vocês vão desenvolver como tarefa de revisão, tá? Essas tarefas que eu fiz aqui, respondi já com vocês. Vocês também têm que copiar no caderno, né? Ou quem já tiver a folha, vai colar a folha no caderno e responder as questões no caderno, tá? Não esqueça de pegar e colocar e numerar direitinho, pular a linha de uma questãozinha para outra, tá?
ok? Vamos prosseguir. Na questão de número 3 tá assim, ó, substitua as expressões destacadas por pronomes pessoais correspondentes, tá? Então, aqui, ó, eu vou sublinhar, eu vou marcar agora com vocês, tá? Porque não destacou, aí eu vou destacar agora para que vocês possam fazer, tá? Tá aqui, ó, primeiro, ela é semelhante à questão de número 2, tá? Então, é praticamente a mesma coisa, ó. Na letra A, vocês vão substituir a expressão o pai. Então, vocês podem pegar o marca-texto e sublinhando, tá? Na letra B, a mãe. Na letra C, as meninas, desculpa. Na letra D, os meninos. Na letra E, a gaiola. Na letra F, o canário. Na letra G, saiu. Na letra H, o professor. Na letra I, as alunas. Na letra J, José e Pedro. Na letra K, eu e Mário. Na letra L, tu e João, tá? Então, vocês vão fazer igual vocês fizeram na questão de número 2. Substituir essas palavras que eu destaquei, vocês têm que destacar também, tá? Por pronomes pessoais correspondentes. No caso aqui, vocês vão substituir pronomes pessoais do caso o quê? Reto, tá? Pode ser pronomes pessoais do caso reto ou pronomes pessoais do caso oblíquo, ok? Vamos prosseguir? Na questão de número 4, tá assim, ó. Preencha as lacunas com pronomes oblíquos me, mi, comigo, te, ti e contigo, tá? O que é lacuna, gente? É os espaços, tá? Você sairá com me, mi, comigo, te, ti ou contigo. Tem que substituir de forma que a frase ela tenha o quê? Sentido, né? Então, vai ter a letra A letra B, C, D, E, F, G e H, para você substituir com esses pronomes oblíquos, tá? Na questão de número 5, a gente falou que era até a questão de número 6, né? Só até a 5. Na questão de número 5 tá assim, ó. Informe a pessoa do discurso a que se refere cada forma verbal destacada. Lembra que a pessoa de discurso nós temos o quê? 3 pessoas. Nós temos a primeira, nós temos a segunda e nós temos a terceira pessoa, né? Primeira pessoa, quem fala, a segunda com quem fala e terceira pessoa de que ou com quem, né? De que ou de quem se fala, tá? No caso, a primeira, segunda e terceira pessoa, elas podem se referir ao singular ou podem se referir ao plural, tá? Então, você lembra que o verbo, ele sempre combina com uma pessoa do discurso. Tem que estar de acordo com a pessoa, tem que estar de acordo com o número. Então, você vai aqui, ó, na primeira frase. Nós, brasileiros, sofremos com a corrupção do nosso país. Então, sofremos. Quem é que sofremos? Nós. Então, se é nós sofremos, está indicando o quê? Nós é o quê? Primeira pessoa do plural, tá? Então, é dessa forma que você vai fazer. Aí, a mesma coisa nos demais verbos destacados, ok? Então, essa tarefinha de vocês é uma tarefa simples, tá? Que vão ajudar vocês bastante na resolução da prova, tá? Boa tarefa, meus amores, na nossa aula de português e de gramática. E nós vamos prosseguir nas próximas aulas fazendo mais algumas atividades, né? Então, beijos grande!